Vamos abordar o nosso primeiro tema do nosso trabalho de conscientização e valorização humana. Conscientização, o que isso significa, né? Bom, na verdade, a gente tem que compreender que cada um de nós tem um mecanismo dentro de nós chamado consciência. Essa consciência é um raciocínio, é uma ideia que está dentro de nós e ela é absoluta. Ela tem uma relação com o bem, absolutamente. Então, se nós ouvíssemos a voz da nossa consciência, então nossa vida seria bem diferente, nosso mundo também teria uma grande diferença. Por quê? Porque a consciência, ela é uma parte de nós que nos repreende quando a gente comete um erro, né? Às vezes você até oculta de outra pessoa, você comete um erro e para aquela pessoa você diz, olha, eu não cometi. Você pode até dizer para a pessoa que você não cometeu, você pode enganar até aquela pessoa, mas tem uma parte dentro de você que é impossível enganar, é a sua consciência. Quando você se ausentar, ela vai dizer, você está mentindo, você cometeu o erro e está enganando a outra pessoa. Então, a consciência, ela é a expressão substancial, máxima do Criador, de Deus dentro do ser humano. Então, obviamente, se o ser humano seguisse a linha da sua consciência, claro que ele reduziria muito os problemas aqui na Terra, porque a maior representação de Deus dentro do homem está na consciência, né? Então, esse projeto de conscientização é para fazer essa conexão com a gente mesmo e, ao mesmo tempo, a conexão com Deus. Ora, se Deus também é a nossa consciência e nós temos uma boa relação com nossa consciência, nós também temos uma boa relação com Deus, né? Então, isso é muito importante, esse projeto de conscientização é para fazer com que nós possamos resgatar o que de mais original a gente tem, que é a nossa relação com a nossa consciência, né? Quem tem consciência diminui muito os erros, diminui a injustiça e assim por diante, né? Então, como isso é possível? Porque existe a primeira lei dentro desse trabalho, se chama causa e efeito, né? Quem é a causa de tudo? Independente de denominação. Causa de tudo não é Deus, né? E quem é o resultado da causa? Somos nós e toda a criação. E entre toda a criação, nós temos o privilégio de sermos comparados com a causa. Ou seja, sermos comparados com o Criador, com Deus, né? Que nosso idioma chama Deus, em outros países tem outro nome, mas o fato mais importante é que um ser causal que deu início a tudo que nós vemos e tudo que nós somos hoje, né? Então, causa e efeito é a primeira lei importantíssima para o ser humano, né? Porque o ser humano, ele tem que compreender, você não nasceu na Terra para sofrer. Algumas pessoas dizem, eu existo para sofrer, a vida é um sofrimento. Não, o sofrimento existe em duas partes, né? Aquele sofrimento como efeito das nossas ações e aquele sofrimento que faz parte da nossa evolução. Por exemplo, uma criança quando está crescendo, ela cai, ela se arranha, não é? Então sofre um pouco, causa um pouco de sofrimento, mas esse sofrimento ele é necessário por causa da evolução. Agora, quando o sofrimento é feito quando é ferir outra pessoa, quando é fazer o mal intencional, então esse sofrimento, né, é da causa das nossas ações. E amanhã, quando nós estivermos recebendo o resultado desse sofrimento que nós causamos às outras pessoas, então nós não podemos dizer a vida é sofrimento, é Deus que quer que eu sofra. Não. O sofrimento é a causa das nossas ações ou das ações que alguém cometeu dentro da nossa linha familiar e que acaba respingando na nossa vida, né? Então, a gente precisa entender que tudo que eu pratico na Terra, tudo que eu faço é uma causa e que vai ter um efeito.
Às vezes o efeito não exatamente ocorre na minha vida, mas vai ocorrer na vida dos meus filhos, dos netos e aí por diante. Aí você pode me perguntar, mas Valdênio, e é justo eu cometer um erro e meus filhos pagarem? Bom, na verdade eu não sou o Senhor da Justiça, mas eu me baseio muito nas experiências e até em narrativas bíblicas, né? Quando a Bíblia fala, né? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que cobra o pecado, né, dos pais nos filhos. Então, nós temos que ter muita clareza sobre isso, que as nossas ações, elas vão repercutirem ou na nossa vida, com certeza, ou na vida dos nossos filhos e assim por demais. Por isso, ninguém está livre de errar e de cometer erros, né? A vida é um processo, mas depois de uma certa experiência a gente vai tendo muito mais cuidado, né, em não errar tanto e minimizando o erro, né, diminuindo os erros para que a nossa vida possa ter uma sequência melhor e, consequentemente, os nossos filhos possam colher desse fruto, né? Então, definitivamente, a gente precisa entender a nossa existência no universo é causa e efeito, né? Existe o ser causal, cósmico, universal, que chamamos de Deus, né? que nos causou, que nos deu origem, e nós, como imagem e semelhança de Deus, damos origem a outros seres que, consequentemente, vão também dar origem a outros. E daí, essa cadeia, né? Essa função cíclica vai acontecendo no universo. Então eu percebo que quanto mais conexões com coisas boas eu tiver, mais eu vou mandar coisas boas para os que vêm depois de mim. Isso aí é uma lógica, não é questão de espiritualidade, não é questão nós precisamos saber que isso existe, né? Que existe causa e efeito, e se há uma causa problemática, sem dúvida nenhuma vai acontecer no efeito, né? Então aí por isso a gente pensa, né? Às vezes uma criança com 2, 3 anos vai passando na rua, uma criança com 2 anos não fez nada, não fez mal a ninguém, não prejudicou ninguém, mas aí de repente acontece uma tragédia com aquela criança e você fica perguntando, meu Deus, mas o que foi que essa criança fez, né, para receber esse mal tão grande? Infelizmente, a criança não fez. Mas se nós pudéssemos antecipar a existência da criança, nós íamos chegar numa origem, né, trágica, que infelizmente aquela criança acabou pagando. Porque não tem lógica uma criança pagar com um mal tão grande, uma tragédia, até muitas vezes de perder sua vida, sem fazer nada. Então, na verdade, a criança não fez, mas os seus antecessores, pai, mãe, avô, bisavó, né, deixaram esse efeito para essa criança. Bom, então o que eu quero dizer, primeiro ponto da gente é causa e efeito, né? Vamos procurar melhorar a nossa causa. Eu preciso melhorar a minha causa, né? A causa como eu vejo o mundo, a causa como eu respeito as pessoas, a causa como eu faço as coisas, né? Que muitas coisas a gente só aprende depois de uma certa idade. Antes, porém, a gente faz um monte de bobagem e nós não estamos aqui para julgar ninguém, ok? Um grande abraço. Primeiro ponto, causa e efeito, tá ok?